Meus queridos irmãos, nós estamos neste ano jubilar, todo ele dedicado à Virgem Santíssima. Por isso, neste primeiro sábado do mês, queremos de forma especialíssima ter bem presente a nossa Mãe, a toda Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria. Também hoje, gostaria de recordar um outro santo, um beato, um bem-aventurado recentemente canonizado, chamado Bem-aventurado Maria Eugênio do Menino Jesus, também conhecido como Frei Maria Eugênio. O Frei Maria Eugênio foi um padre carmelita que foi ordenado sacerdote no dia 4 de fevereiro de 1922, portanto recente, não é? Ele foi um santo do século XX, mas ele teve uma trajetória vocacional bem diferente. De uma família pobre, o pai e a mãe tiveram 5 filhos, mas o pai morreu quando ele tinha 10 anos de idade. E a mãe lavadeira teve que educar os 5 filhos, lavando roupa, mesmo que tivesse que enfrentar o frio. Muitas vezes ela tinha que quebrar o gelo para começar a lavar roupa ao ar livre, como se fazia naquela época. E assim ela educou seus filhos até que o pequeno Henrique, era o nome dele, Henri em francês, viu que tinha vocação sacerdotal e disse o seu sim a Deus desde os 11 anos de idade. O Henrique, porém, não tinha dinheiro para pagar os estudos do seminário. Até que finalmente ele começou a estudar, mas veio a Primeira Guerra Mundial. E durante a Primeira Guerra Mundial, ele, como soldado, foi protegido de forma especialíssima por uma amiga do céu, que ele tinha acabado de conhecer, uma certa irmã Teresa do Menino Jesus, que não tinha sido ainda nem beatificada, nem canonizada. Santa Teresinha estava sendo conhecida em 1908, quando o Henrique conheceu a História de uma Alma, a primeira edição da História de uma Alma. Ele leu, logo se apaixonou por Santa Teresinha e levou essa devoção. O seminarista que teve que interromper os estudos para lutar na guerra, levou essa devoção para o fronte de guerra. E ele foi milagrosamente protegido por Santa Teresinha, porque levou um tiro no rosto. Mas esse tiro não lhe causou maiores dificuldades, porque ele atribui, não é, que a Santa Teresinha o fato de ter desviado a bala. Durante a guerra, ele exerceu uma liderança entre os soldados, fazendo de tudo para que eles não pecassem. Então ele fazia, organizava ali divertimentos sadios, esportivos, etc., para evitar que os soldados no fronte de guerra caíssem em pecado. Para fazer de uma longa história uma história breve, para a gente chegar ao centro do assunto, ele entrou no seminário, foi ordenado sacerdote diocesano, mas já na época do subdiaconato, quando ele leu uma obra de São João da Cruz, ele viu que o caminho dele era mesmo o Carmelo. Tornou-se padre
carmelita, entrou no noviciado carmelita já sacerdote, ou seja, ele já era padre quando entrou no noviciado. Recebeu o nome de Maria Eugênio do Menino Jesus e viu nisso uma confirmação, não é? Porque o nome é dado pelo superior, não é escolhido por ele. Viu nisso uma grande confirmação de que Santa Teresinha agora era a sua irmã. Mas o Frei Maria Eugênio, então, foi chamado por Deus para ter uma vocação especialíssima dentro do próprio Carmelo, que era de ensinar aos leigos e leigas a ter uma vida contemplativa na ação. E foi o que ele fez. Ele, a providência divina, foi organizando as coisas e ele, com 3 senhoras, iniciou um instituto que no início não tinha regra, não tinha estatuto, não tinha nada, né? O Instituto Notre-Dame de Vie, Nossa Senhora da Vida. Era um santuário que tinha lá, que já tinha esse título, e ele então, né, dedicou o seu instituto a Nossa Senhora da Vida. O que é que nós podemos aprender da espiritualidade carmelita através do Frei Maria Eugênio? Bom, em primeiro lugar, o Carmelo é todo ele mariano. O Carmelo é de Nossa Senhora. Por quê? Porque a alma das pessoas que estão em estado de graça é o jardim das delícias onde Deus gosta de passear. O Carmelo é um monte e é um jardim. Então, simbolicamente, o Monte Carmelo é esse jardim que é a nossa alma, onde Deus gosta de passear. Mas de todas as almas onde Deus gosta de passear, aquela que é o decor Carmeli, ou seja, o decoro, a beleza do Carmelo, é a Virgem Maria. Porque é a flor mais preciosa desse jardim, onde Deus gosta de passear. E por que é que Deus quer passear em nossa alma? Por quê? Porque nós precisamos ter um coração todo ele configurado a Cristo como a Virgem Maria. Então Frei Maria Eugênio dedicou a sua vida a ensinar as pessoas a serem contemplativos na ação. E como é que acontece isso? Primeira coisa, vida de oração. Precisamos ensinar as pessoas a rezar. Assim como os discípulos um dia foram até Jesus e disseram: ensina-nos a orar, também nós precisamos ensinar as pessoas a rezar. Foi daí que nasceu o grande livro, aquele volume que agora foi traduzido para o português, chamado Quero Ver Deus. Originalmente ele surgiu em 2 volumes, mas agora está publicado num volume só. Je veux voir Dieu, eu quero ver Deus. O que é isso? É um livro grosso onde o Frei Maria Eugênio, o bem-aventurado Maria Eugênio, passa os ensinamentos da oração do Carmelo. Digamos assim, é uma síntese genial, extraordinária, do pensamento de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e Santa Teresinha, num volume só, organizado, passo a passo, para aqueles que estão começando, e vai conduzindo passo a passo em cada fase da vida espiritual. Vale realmente a pena o investimento daqueles que quiserem
estudar a vida de oração, a vida espiritual, né? Eu quero ver Deus, publicado pela editora Vozes, aqui no Brasil. A tradução foi feita, né, pelas monjas do Carmelo de Cotia. Eu digo as monjas porque elas preferem ficar no anonimato. Bom, dentro dessa coisa de que nós precisamos ser como Jesus e como Maria, precisamos aprender a orar, a segunda coisa que o Frei Maria Eugênia nos ensina, além de que nós precisamos aprender a orar, é que nós precisamos nos oferecer em sacrifício. Se você vai ser um apóstolo, se você quer levar as pessoas para Deus, só tem um jeito, não tem dois, tem um só, de levar as pessoas para Deus, que é o jeito de Jesus. Ele se ofereceu em sacrifício, você vai ter que se oferecer em sacrifício também. Não tem esse negócio de apostolado analgésico. Eu quero ser apóstolo, mas eu não quero sofrer. O caminho do analgésico é o caminho da rejeição da cruz. E aquele que rejeita a cruz, vocês já sabem o nome dele. Aquele que foge da cruz, o nome dele é Satanás. Então, existe algo de satânico e diabólico nesta coisa das pessoas quererem ser cristãs e não quererem sofrer. Quando São Pedro ofereceu a Jesus a alternativa de redimir a humanidade sem precisar sofrer, dizendo assim: Senhor, que isso não aconteça, você está aí falando de sacrifício, de cruz, de que você vai morrer em Jerusalém, que isso não aconteça, Jesus, tadinho de Jesus, eu não quero que você sofra, dodóizinho, vem cá. O que é que Jesus disse a São Pedro? Afasta-te, Satanás. Então eu fico admirado de ver que algumas pessoas, quando querem seguir Jesus e se decidem a seguir Jesus, não é? Querem seguir Jesus e parar de sofrer. Eu vim para a igreja porque eu estou cansado de sofrer, eu não quero sofrer. Gente, é o seguinte, não tem jeito de amar sem sofrer. Se você decretou que você não quer sofrer, você decretou que você não quer amar ninguém. Só isso. Então, os sofrimentos da nossa vida, que Deus permite, né? As bagunças, sofrimentos, coisas imprevistas, confusões, que a gente está tudo organizadinho, de repente um piseiro, vira pelo avesso, não sei o que, etc e tal. Isso daí, gente, é o caminho de Deus, porque é o caminho de Deus salvar as almas. Você quer ser apóstolo, vai ter que ter oração e vai ter que ter sacrifício. Você precisa rezar e você precisa se oferecer em sacrifício. Isso é eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando dos ensinamentos do bem-aventurado Maria Eugênia. Mas são essas duas notas importantes que nos conduzem a Nossa Senhora, porque os dois lados da medalha milagrosa nos falam disso. De um lado é Nossa Senhora que derrama as suas graças, a oração que faz com que as graças do céu venham em nosso encontro. E do outro lado está lá o M entrelaçado com a cruz, corredentora. Ela é corredentora e medianeira de todas as graças. Esta é a identidade da Virgem Maria. Ela intercede por nós, pedindo todas as graças que nós precisamos. E ela se oferece em sacrifício aos pés da cruz como corredentora.
Esse é o caminho: oração e sacrifício. Nossa Senhora das Graças é oração. Nossa Senhora Corredentora é sacrifício. Essa é a identidade da Virgem Santíssima e, pasmem, é a nossa identidade também. Nós precisamos nos oferecer em sacrifício com ela. Vamos recordar que quando Nossa Senhora apareceu na medalha milagrosa, não é? A Santa Catarina Labouré, Catarina, como mulher observadora, é interessante ver a descrição de Nossa Senhora, como descrita por Santa Catarina Labouré. É interessante, detalhes que só mulher observa, não tem como. Nossa Senhora apareceu para uma mulher, ela observou tudo. Se fosse um homem, a gente ia descrever o negócio assim por cima. Ah, Nossa Senhora apareceu. E como que ela estava? Não, ela descreve o detalhe. Como que era o vestido, de que tecido que era feito, como é que estava o cabelo dela, como é que estavam as franjinhas e não sei o que. Olha, um negócio que só mulher para observar esses detalhes. Destes tantos detalhes que ela observou que Nossa Senhora tinha anéis em todos os dedos da mão e vários anéis, 3 anéis em cada um dos dedos da mão, e que esses anéis estavam acesos. Mas ela observou que havia anéis que não estavam acesos, que não emitiam raios. Aqueles raios que a gente vê na medalha milagrosa, vêm dos anéis de Nossa Senhora, que é evidente, na medalhinha pequenininha é impossível desenhar isso daí, né? Então, os raios. E ela perguntou: mas por que aqui tem anel que não está aceso ainda? São as graças que vocês não pediram, mas deveriam ter pedido. Existem graças que nós deveríamos pedir. Então vamos pedir a graça de nos oferecer a Deus em oração, em sacrifício. No final dessa breve homilia, quero também agradecer a vocês que sei que estão rezando pela minha irmã, não é? E dizer que ela está milagrosamente muito bem. A gente achava que está tudo acabado, está lúcida. Ontem pediu para comer bacalhau, comeu bacalhau, está assim, está bem, com a graça de Deus. Por quanto Deus quiser, continuemos rezando para que ela cresça também ela na oração e na oferta do seu sacrifício a Deus, porque é isso que nós queremos, né? Então vamos nos oferecer a Deus e pedir a Nossa Senhora as graças. Vamos pedir as graças. Tem graça aí que está com a luzinha apagada, porque a gente não está ousando pedir. Vamos pedir a ela. Só para recordar também uma outra coisa, a homilia já vai cumprida, eu sei disso, paciência, que eu falei na semana passada, que vocês rezassem e pedissem a Jesus. E eu apontei para o menino Jesus aqui na imagem de Nossa Senhora. Naquele mesmo momento que eu estava pedindo oração, que vocês rezassem a Jesus, e apontei para o menino Jesus, porque eu nunca faço isso, eu sempre aponto para lá, para o crucifixo. Apontei pedindo menino Jesus, a minha irmã acordou com a sensação no braço esquerdo de que tinha uma criança pegando na mão dela e fazendo carinho. E enquanto isso, a minha mãe, que estava em Maceió, com o livro de oração dela, encontrou um santinho da minha avó paterna, que há muito tempo que ela não olhava para esse santinho, do menino Jesus de Praga.
que foi uma imagem do menino Jesus que Santa Teresa d'Ávila carregava com ela, etc. E rezou para o menino Jesus. Ela recebia a visita do menino Jesus, eu apontava aqui para o menino Jesus e minha mãe lá em Maceió, ao mesmo tempo, rezava ao menino Jesus. Só para dizer que o menino Jesus também está conosco hoje, é Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Vamos então pedir a intercessão desses santos e que Nossa Senhora nos dê as graças que nós mais precisamos. Nós que somos consagrados a ela, vamos dizer assim: olha, minha mãe, eu não sei rezar, eu não sei o que pedir, a senhora faz favor, essa missa é para pedir aquela graça que eu devia ter pedido, mas eu sou tão tolo que eu nem sei o que pedir. Eu quero pedir. Acende, Senhora, este anel.